Olá a todos, eu sou o Dr. William Ulisses Doctor, mas vocês podem só me chamar de Doc. Hoje darei a introdução à classe de objeto da Fundação, assim como compartilharei o memorando do diretor do sítio 81, Jean Carlisle Actus, em relação ao Sistema de Classificação de Anomalias, ou ACS. Estarei também gravando essa aula caso haja dúvidas futuras. Primeiro recapitulando as 5 classes de objeto primárias, essas sendo seguro, euclídeo, Keter, neutralizado e explicado, e as classes secundárias mais comuns, Thaumiel, Apollyon e Archon, assim como a classe de transição, Pendente. Isso será necessário para entender o memorando do diretor Jean. Sem mais delongas, vamos para as classes primárias, começando com Seguro. Objetos de classe segura são anomalias que são facilmente e seguramente contidas. Isso geralmente deve ser ao fato de que a Fundação pesquisou o SCP bem o suficiente de modo que a contenção não exija recursos significativos ou que as anomalias necessitem de uma ativação ou acionamento específico e consciente. No entanto, classificar um SCP como seguro não significa que manuseá-lo ou ativá-lo não apresente uma ameaça. Euclídeo. Objetos de classe Euclídeo são anomalias que exigem muitos recursos para serem contidas completamente ou que a contenção nem sempre é viável. Geralmente é porque o SCP é insuficientemente entendido ou fundamentalmente imprevisível. Euclídeo é a classe de objeto com a maior extensão, e geralmente é um bom palpite que o SCP será dessa classe se não se encaixar facilmente em nenhuma das outras classes de objeto padrões. Em particular, qualquer anomalia que exiba autonomia, senciência e ou sapiência, geralmente classificado como uma entidade Euclídeo, no mínimo devido à imprevisibilidade fundamental de um objeto que pode agir ou pensar por si mesmo. Keter. Objetos de classe Keter são anomalias que são excessivamente difíceis de serem contidas consistentemente ou de forma confiável, com procedimentos de contenção frequentemente bem excessivos e complexos. A Fundação frequentemente não consegue conter bem esses SCPs devido a não possuir entendimento sólido da anomalia ou devido à falta de tecnologia para propriamente contê-la ou combatê-la. Um SCP Keter não significa que é um SCP é perigoso, apenas que ele é muito difícil ou dispensoso de conter. Neutralizado. Anomalias neutralizadas são aquelas que não são mais anômalas, ou por serem intencionalmente ou acidentalmente destruídas ou desativadas. Explicado. SCPs explicados são os que são completamente entendidos ao ponto que seus efeitos são explicáveis por ciência convencional, ou fenômenos que foram desacreditados ou falsamente confundidos com uma anomalia. Pendente. Artigos SCP que ainda não receberam uma classe de objeto podem ser rotulados como pendentes. Isso é usado para indicar que a Fundação está pesquisando ativamente a anomalia, mas ainda não tem informações suficientes para fornecer uma classe de objeto. Thaumiel. Objetos de classe Thaumiel são anomalias que a Fundação usa para conter ou contra-atacar outros SCPs ou fenômenos anômalos. Até a existência de objetos de classe Thaumiel é classificada para os mais altos níveis da Fundação, e suas localizações, funções e status atuais são conhecidos por poucos funcionários da Fundação, tirando o Conselho A5. Apollyon. SCPs da classe Apollyon são anomalias que não podem ser contidas, que devem violar a contenção iminentemente ou algum outro cenário semelhante. Essas anomalias geralmente estão associadas ao fim do mundo ou outros cenários de classe K de algum tipo e exigem um grande esforço da Fundação para lidar com elas. Archon. SCPs da classe Archon são anomalias que teoricamente poderiam ser contidas, mas é melhor não serem contidas por algum motivo. Os SCPs Archon podem fazer parte da realidade consensual que é difícil de conter totalmente, ou pode ter efeitos adversos e colocados em contenção. A característica definidora da classe é que a Fundação opta por não colocar a anomalia em contenção. Caso algum de vocês precise se lembrar do significado dessas classificações, eu recomendo usar o teste da caixa trancada. Se você tranca o objeto em uma caixa, deixá-lo sozinho e nada de mal acaba acontecendo, então o objeto provavelmente é seguro. Se você trancou o objeto em uma caixa, deixá-lo sozinho e você não tem muita certeza do que vai acontecer, então o objeto provavelmente é Euclídeo. Se você trancar o objeto numa caixa, deixá-lo sozinho e acabar por escapar com facilidade, então o objeto provavelmente é Keter. Se o objeto for a caixa, então provavelmente é Thaumiel. Se você não pode encaixá-lo em uma caixa e está prestes a acabar com o mundo, então provavelmente é Apollyon. Se você poderia tê-lo trancado em uma caixa, mas optou por não fazê-lo, então provavelmente é Archon. Note que, como consideração especial, algo que é autônomo, vivo e ou sapiente, quase sempre é no mínimo classe Euclídeo. Isso é, se você trancar algo vivo em uma caixa e se esquecer dela, eventualmente ela vai sufocar ou morrer de fome, o que não é um bom resultado. Algo que é inteligente também pode acabar sendo esperto o suficiente para superar os nossos procedimentos de contenção e ou parar de cooperar com nossas tentativas de contê-lo, fazendo-o ser mais perigoso do que realmente é. Vamos prosseguir para o memorando que foi distribuído a vocês no começo da aula. Saudações!
Como muitos de vocês sabem, recentemente concluímos nossa última iniciativa de reavaliação de classes, que passamos a chamar de Reclass 2019. O objetivo desse projeto foi avaliar como atualmente classificamos a entidade e artefatos anômalos. O projeto foi um esforço conjunto do Conselho Americano de Diretores de Sítio, o grupo de liderança do Comitê de Classificações e o escritório do O57. Agradecemos todo o apoio que recebemos. O relatório completo estará disponível nos próximos dias, mas gostaria de entrar em contato com vocês e fornecer um resumo de nossas descobertas, bem como algumas ideias e alterações que estamos considerando. Esperamos ter resolvido muitos problemas existentes com o formato da classificação atual e nós daremos espaço para crescer no futuro. Portanto, para começar, encarregamos a equipe de avaliar nosso formato atual como é utilizado ao categorizar anomalias. Depois de várias semanas de pesquisa e deliberação, reduzimos a 3 questões principais. Os funcionários sentem que o uso atual de classe de objeto não padrão não está claramente definido. Os funcionários sentem que as tentativas de ofuscar classes de objeto não padrões são prejudiciais para os arquivos onde são necessários. Os funcionários sentem que o sistema de classe de objeto não identifica a prioridade de contenção ou ameaça ao seu bem-estar. Para resolver esses problemas, tivemos que dar uma boa olhada em nosso sistema atual. Nosso maior problema, como costuma ser, parece ser de comunicação e de esclarecimento. À medida que nossa organização entra no novo século, enfrentamos novos desafios, sendo o principal deles nossa renovada dedicação à segurança de nossos pesquisadores, funcionários de segurança, funcionários acadêmicos e administradores e todos os demais sob a guarda-chuva da Fundação. Como tal, determinamos que o formato mais abrangente era necessário. Por isso gostaria de apresentar à sua consideração o resultado de nossos esforços, o Sistema de Classificação de Anomalias, ACS. Como indiquei anteriormente, os detalhes completos desse formato estarão disponíveis no relatório abrangente. No entanto, quero dedicar alguns minutos para identificar as principais características do nosso modelo. Para começar, vocês vão notar que a área do número do item, nível de classificação e classe de objeto foram fundamentalmente alterados. O número do item agora aparece de forma destacada no lado esquerdo do documento, em fonte grande para garantir que seja a primeira coisa que o leitor verá na tela. Mais à direita está um novo sistema de classificação, que atualizamos para criar um sistema mais distinto que o que temos agora. Os níveis de classificação permanecem 1 a 5, no entanto cada um desses níveis agora é nomeado, de acordo com as convenções de nomenclatura de classificação abaixo. Dos mais baixos ao mais altos requisitos de autorização, esses níveis são: irrestrito, totalmente disponível para todos os funcionários independente do nível de alteração; restrito, totalmente disponível para funcionários de nível 2 superior, a menos que especificado de outra forma; confidencial, totalmente disponível para todos os funcionários de nível 3 superior, a menos especificado de outra forma; secreto, totalmente disponível para funcionários de nível 4 superior, a menos especificado de outra forma; ultra secreto, bloqueado para todos os funcionários sem permissão expressa ou nível de autorização overseer. Abaixo do número de objeto no lado esquerdo, vocês verão que a conhecida classe de objeto foi trocada por uma classe de contenção mais específica. As classes de contenção devem ser usadas para identificar especificamente os desafios envolvidos em conter a entidade ou artefato e não refletem algum aspecto da própria entidade. Além disso, o Comitê de Classificação concordou em aprovar a reclassificação das 5 classes de contenção primárias: seguro, euclídeo, Keter, neutralizado e explicado, como pendente sendo uma classe de transição antes da classificação. Essas agora são consideradas como as classes de contenção fixas e devem ser utilizadas quando não houver circunstâncias atenuantes envolvidas na contenção de uma entidade que exija esclarecimento. As classes fixas contrastam com a 6ª classe de contenção, esotérica. A classe de contenção esotérica é uma classe de contenção abrangente usada quando um objeto requer especificações de contenção adicional que não estão presentes nas 5 classes fixas. Ao utilizar classe de contenção esotérica, os funcionários devem especificar qual classe de contenção deve ser utilizada na caixa abaixo. Uma lista completa de cores aplicáveis para várias classes esotéricas estarão disponíveis no guia de beta teste em breve. Novamente, esta opção não aparecerá em módulo quando não estiver em uso. Vocês notarão as novas seções de classe de disrupção e de risco na parte inferior central do módulo. Este é um recurso que está sendo testado atualmente para tentar comunicar a prioridade e o risco aos nossos funcionários de contenção, especificamente identificando quais entidades têm maior probabilidade de disromper a população em geral, caso escapem da contenção, e que risco essas entidades apresentam para todos os funcionários imediatamente próximos deles. Como recursos da Fundação são geralmente escassos, nossas capacidades de maximizar a nossa eficiência e segurança será fundamental à medida que avançamos para o próximo século. Existem 5 níveis para a escala de disrupção: Dark, pouco ou nenhum potencial para disromper a população em geral; Vlam,
Baixo potencial para disromper a população geral, a disrupção normalmente está confinada a uma localidade. Koenig, médio potencial para disromper a população geral, a disrupção normalmente está confinada a uma região ou cidade. Ekhe, alto potencial para disromper a população geral, a disrupção normalmente é generalizada, afetando grandes áreas metropolitanas ou países. Amida, disrupção mundial para a população geral. A disrupção é global e é uma ameaça significativa à normalidade estabelecida. Ameaças que têm o potencial de disromper uma área maior que todos os limites do planeta Terra estão dentro dos limites da classificação de Amida. Existem também 5 níveis para a escala de classe de risco. Notice, a anomalia em questão tem um potencial de baixo risco, indivíduos próximos podem sentir efeitos mínimos da anomalia, mas esses efeitos raramente representam qualquer dano ou mesmo desconforto. Caution, a anomalia em questão tem um potencial de risco moderado. Indivíduos próximos provavelmente sentirão efeitos da anomalia. Esses efeitos podem causar desconforto ou danos. Warning, a anomalia em questão tem um potencial de risco elevado. Indivíduos próximos provavelmente experimentarão os efeitos agudos de uma anomalia e correrão risco a sofrer danos graves, até mesmo incluindo a morte. Danger, a anomalia em questão tem um potencial de risco altamente elevado. Indivíduos próximos serão invariavelmente expostos a danos, incluindo a morte. Esses efeitos são muito difíceis de mitigar. E Critical, indivíduos próximos estarão invariavelmente expostos a danos agudos e fatais. Esses efeitos não podem ser mitigados. Por último, no canto inferior direito do módulo, vocês verão um novo sistema que fornece uma visão geral das 4 seções de informação primária dentro desse novo sistema: classe de contenção, classe esotérica, se aplicável, classe de disrupção e classe de risco. Esses novos diamantes de classificação serão colocados no exterior da cela de contenção de entidades e artefatos anômalos, para oferecer comunicação eficiente e consistente de todos os desafios aplicáveis. O objetivo dessa alteração é fornecer uma melhor comunicação entre nossos oficiais de classificação e nossos funcionários de contenção pé no chão. Entretanto, embora sentimos que essa é uma grande melhoria em relação ao modelo anterior, entendemos que haverá aqueles que não se sentirão confortáveis para se adaptar a esse novo formato e irão resistir a ele. Isso é completamente compreensível e razoável. E, uma vez que o formato atual ainda está dentro do nosso padrão, não há razão para forçar ninguém a se adaptar a ele. No entanto, faremos um beta teste desse formato no sítio 81 e, portanto, vocês poderão ver muitos nossos arquivos existentes em nosso sítio mudarem nas próximas semanas. Existem vários sítios que estão considerando juntar-se a nós no beta teste desse formato também e, esperançosamente, veremos uma adoção mais ampla daqui para frente. Como sempre, se vocês tiverem dúvidas, preocupações ou reclamações sobre esse novo módulo, encaminhem-se ao meu escritório. Estou trabalhando em uma colaboração próxima com a equipe do Dr. Owen Das para implementar a melhor interação possível desse módulo e certamente estaremos abertos a novas ideias. Obrigado novamente a todos envolvidos nesse projeto. Sinceramente, Jean Carryle Actos, diretor USNIBL Sítio 81. E parece que chegamos ao fim da nossa aula. Lembrando que ela está sendo registrada, então sintam-se livres para verificar caso haja alguma dúvida. Classe dispensada.